abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, a tua igreja santa, Pai. Continua, Senhor, crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento, que nós vemos cada vez mais, Pai. Que nós viemos cada vez mais crescer, Senhor, na tua graça, no teu conhecimento, Senhor, para que nós não venhamos ser, Senhor, aleluia, levados, Senhor, por ventos de doutrina, Senhor, para um lado, para o outro, ficando, trocando, Senhor, de igreja, Senhor, igreja, Pai. Senhor, nos mantém firmes, Senhor, na tua palavra, no alicerce, Senhor, porque sabemos, Pai, que a tua palavra, Senhor, alicerce, Senhor. Aquele, Senhor, que conhece a tua palavra, Senhor, cada vez mais, Senhor, vai ficar firmado, Senhor, na rocha, não vai, Senhor, cair, Senhor, não vai, Senhor, retroceder, não vai voltar atrás, Pai, porque nós sabemos, Pai, que quem está firme na rocha, Senhor, aleluia, porque construiu, Senhor, a casa na rocha, Senhor, aleluia, não é como aqueles que construíram, Senhor, as casas, Senhor, na areia. Pai, que veio a tempestade, Senhor, e derrubou aquela casa, Senhor. Senhor, tem misericórdia, não, Senhor. Nós somos daquele, Pai, que construiu a nossa casa só na rocha. Veio a tempestade, veio as dificuldades, veio as lutas, Senhor, mas nós mantemos de pé, Senhor, aleluia. Senhor, assim nós queremos, Pai, te agradecer, Senhor. Abençoa nossa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos estudar 1 Timóteo capítulo 4, na página de número 23. Aleluia. Na página de número 23, com aquele tema ali que está aqui no telão. Apostasia e o cuidado com a doutrina. Se os irmãos já quiserem deixar sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, aberto, esse capítulo que nós vamos estudar nessa manhã. Já passamos aí o capítulo 1, capítulo 2, semana passada foi o 3, aprendemos coisas maravilhosas, e hoje é o capítulo 4, um assunto de extrema importância para os nossos dias. Vai falar muito a respeito da apostasia e o cuidado com a doutrina. Ali eu fiz um resumo da carta. Essa é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quem escreveu essa carta foi Paulo, apóstolo Paulo, para o seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. Ele era líder em Éfeso. A data dessa carta foi entre 62 e 64 depois de Cristo, após a primeira prisão em Roma do apóstolo Paulo. Significado do nome de Timóteo: aquele que honra a Deus. Esse é o significado de Timóteo. O propósito dessa carta é orientar Timóteo e fortalecê-lo contra falsos mestres em Éfeso. Então esse foi o propósito de Paulo para ele escrever essa carta a seu filho amado Timóteo. Então a gente vai focar muito, irmãos, hoje sobre a falsa doutrina, os falsos mestres, a apostasia, aquele que apostataram da fé e também estão levando outros a também se afastar do caminho, se afastar da reta justiça, se afastar do que Jesus deixou como a verdade absoluta. Nós não cremos, irmãos, numa verdade relativa. O que é isso? Você tem sua verdade e eu tenho a minha. Nós não cremos nisso. Nós cremos numa verdade absoluta. Que verdade absoluta é essa? É Jesus. O que ele deixou como escrito, como verdade. Então, isso nós cremos como verdade absoluta. Hoje nós estamos num tempo que a sociedade em si, ela te respeita. Não, eu entendo, você tem sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então isso aí é uma heresia, isso aí não é a verdade bíblica. Então, objetivos dessa lição, vai dizer assim: primeiro, a gente vai reconhecer o perigo dos falsos ensinos
que leva à apostasia, irmãos. Que leva à apostasia. Por isso que o ensino na igreja é fundamental, irmãos. É de extrema importância. Quantas pessoas aí que foram destroçadas por falsos ensinos? Você vai falar de Deus para a pessoa, ela não quer saber mais de Deus. Por quê? Um falso mestre falou coisas para ela que não era o que Cristo falou, deixou como verdade. Infelizmente, são esses falsos ensinos. Então, eles estragam igrejas, levam multidões. Segundo, priorizar o exercício da piedade através da autodisciplina. E terceiro, assumir a responsabilidade de ser exemplo para os fiéis em todas as áreas. Então, esse é o objetivo dessa lição nessa manhã. Texto áureo. Vai dizer assim, vamos todos ler no 3? Vamos lá, os irmãos estão conseguindo chegar lá? Tá dando para ler? Vamos todos ler no 3? Texto áureo. 1, 2, 3. Ora. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4. Glória a Deus. Esse é o texto áureo dessa lição, irmãos. Leitura bíblica. Vamos todos ler. É somente 16 versículos. Eu leio um versículo, depois a irmã Vera lê outro, a Paula lê outro, a Dona Maria lê outro, o irmão Wilson e o irmão Leandro. Vamos todos fazer assim? 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 16. É somente 16 versículos. Então eu vou começar. Então começa por aqui, depois passa para lá, tá bom? Diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônio. 2. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 4. O que Deus criou é bom. Gratidão. Nada é Oi? 5? Isso. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. 6. Der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. 7. Não desperdice o tempo da escola, mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Oi? O exercício físico tem algum valor, mas exercita-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. 9. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. ordene essas coisas, ensine. 12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar e na
maneira de agir, com amor na fé e na pureza. Porque você é primeiramente chegado, dedique-se à leitura e culto das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não deixe de usar o dom que Deus te deu, por meio dos profetas, quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam seu progresso. 16. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fizemos a leitura do texto. Os irmãos, nós estamos no 1 Timóteo capítulo 4. Você viu que a leitura, a gente vai gastar muito tempo aqui, irmãos, na primeira parte, que é do capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E depois a gente vai, no final, a gente vai finalizar até o verso 16. Então, verdade prática. Vamos lá novamente todos ler? No 3. 1, 2, 3. Lutar contra... Glória a Deus, irmãos. É nossa tarefa também, não é somente pregar o evangelho, também é defender a fé. Também é defender contra a apostasia. Como nós lemos no começo, um falso mestre, ele desvia multidões, irmãos. Então, eu gosto de uma citação de um reformado, que ele vai dizer assim, o pastor, ele tem duas vozes. Um é para apacentar as ovelhas, irmão Deus. Outra é para expulsar os bodes. Então é isso, irmãos. Nós temos essa função. Então não é errado quando o pastor prega contra falsas doutrinas. E diga-se de passagem que nos nossos dias estão cheios, né, irmãos? Cheios de falsos mestres, cheios de heresias. Então por isso a importância de a gente conhecer a palavra, para não ser enganado. Porque conhecendo a palavra, alguém pode vir falando que é de Deus, você vai ouvir aquilo e você vai ter o discernimento. Opa, isso não é de Deus. Você vai combater as falsas religiões, as falsas doutrinas. Então, a importância de conhecer o verdadeiro evangelho. Então, Paulo aqui, ele escreve para Timóteo o que estava acontecendo lá. Imagine o seguinte, um pastor jovem, Timóteo, ele tinha suas dificuldades. Ele era jovem, apenas aí 30 anos. Para o ministério naquele tempo, era algo que ele não era levado a sério. Segundo, ele era tímido. Terceiro, ele era doente. Então, ele tinha essas características, mas ele tinha algo em comum, irmãos. Ele era fiel a Deus. Ele era fiel às Escrituras. Ele era fiel filho na fé de Paulo. Então hoje nós vamos aprender nesta carta tão preciosa. Olha a introdução, vai dizer assim, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre as qualificações dos líderes da igreja, voltou a sua atenção para o contexto de influência dos falsos mestres. No capítulo 3, que nós estudamos na semana passada, termina afirmando que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É só a igreja, irmãos, que tem isso. A igreja de Cristo. E detalhe, não estou falando disso, tá? Não estou falando da Assembleia, da placa Assembleia de Deus. Eu estou falando da igreja de Cristo. Então é aqui, é lá colar. Então nós unidos somos igreja. Aqui tem vários tijolos aqui, ó. Nós somos igreja. É nós aqui. Aqui é simplesmente um prédio que precisamos estar aqui. Mas nós unidos formamos uma igreja. Eu sozinho não sou igreja, não sou eclésia. Mas quando eu estou com meus irmãos, aí nós formamos uma eclésia, uma assembleia, uma igreja. Então nós aprendemos isso no capítulo 3 da semana passada, que a igreja é a coluna, a baluarte da verdade. E agora o capítulo 4 começa dizendo que os falsos mestres estão entregues à mentira. Não há comunhão, irmãos, com a luz e as trevas. Água e óleo não se mistura. Então não tem como ter comunhão com falsos mestres.
não são nossos irmãos. Ah, ele também fala de Jesus. Satanás também fala de Jesus, irmãos. O diabo, ele conhece mais a Bíblia do que nós. Então, olha a importância de a gente conhecer a verdadeira doutrina, para não entrar para esses caminhos. Então, o primeiro tópico, alerta contra a apostasia, que vai do versículo 1 ao 5. O que é apostasia? Segundo, doutrina de demônios. Terceiro, tudo que Deus criou é bom. Eu vou adiantar um pouco aqui, porque aqui eu vou gastar um bom tempo, irmãos, para a gente depois não terminar a aula muito tarde. O perigo das falsas doutrinas. Então, combater, como eu disse no começo, irmãos, nós devemos combater as falsas doutrinas. Não devemos se calar. Hoje nós estamos muito light. Falar, não, ele está pregando algo ali que não é de Deus, mas deixa ele. Na minha função aqui é somente falar de Jesus, falar do amor. Ah, não, irmãos, como eu falei no começo, a nossa função também é combater os falsos mestres, as falsas doutrinas. Não tem a frase famosa do Martin Luther King? Por causa do silêncio dos bons, os maus prevalecem? É isso que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. Se nós se calar, o mal vai se propagar. Então nós não podemos se calar, irmãos. Nós devemos, com amor, com graça, com misericórdia, mas também devemos defender. Isso que você está falando é errado, irmãos. Isso é heresia. Isso não está nas Escrituras. Isso não é a verdade bíblica. Porque eu sou mais que alguém, porque eu conheço mais que não. É porque a palavra me ensina. Aleluia. Baseado nesse livro precioso aqui, irmãos. Nisso aqui. Não é em achismo, não é na minha verdade, entre aspas, não. É na verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a verdade absoluta que nós queremos. Mas olha o perigo das falsas doutrinas. Coloquei uma serpente ali, ó. Tá vendo? A serpente, o que ela é? Ela não é astuta? Ela é astuta. Olha lá. As falsas doutrinas têm um poder mais destrutivo que a perseguição. Entende isso, irmãos? A igreja primitiva do primeiro século, ela foi extremamente perseguida, não foram? Irmãos era decapitado, irmãos era jogado em arena para leões devorá-lo, irmãos perdiam seus filhos só para ele falar que ele era cristão. A igreja era extremamente perseguida, mas eles eram fiéis. Eles eram fiéis. Então, as falsas doutrinas têm um poder mais destrutivo do que a perseguição. A perseguição não vai nos destruir, irmãos. Aleluia. Ela não tem poder para nos destruir, irmão Dilson. Glória a Deus. Ela nos deixa cada vez mais forte. Era para ser assim. Como foi com a igreja do primeiro século. Aleluia. Mas agora as falsas doutrinas, irmãos, isso tem um poder terrível. Ela destrói. Se eu ouvir um falso ensino, ele tem poder de me destruir. Não a perseguição, mas o falso ensino. Muitos irmãos começaram bem, né, irmão Rafael? Mas durante a sua caminhada, se afastaram. Será que não deram ouvido à serpente? Será que não aconteceu isso, irmãos? As falsas doutrinas entraram na mente dessa pessoa? Porque hoje você está na palma da sua mão. Você tem uma variedade aí de vários ensinos. Mas é o ensino verdadeiro? Então essa manhã a gente vai ser despertado, irmãos, para a gente conhecer um pouco mais. Olha lá, a sedução da serpente é mais letal do que o rugido do leão. A serpente, ela seduz. É uma sedução. Não é algo feio. Satanás não vem somente com o chifre, né? Criar esse Satanás com chifre, com rabo, irmãos. Não. Ele vem de forma, às vezes, de uma falsa piedade. Ele não se transforma de anjo de luz? Nós devemos tomar cuidado com os falsos ensinos. É o que estava acontecendo lá com o Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, estava enfrentando isso lá na igreja de Éfeso. Uma luta terrível, irmãos. Imagina um jovem de 30 anos comandando aquela igreja
E aquela cidade era uma cidade muito influente, era uma enorme cidade. Dentro daquela cidade tinha um templo enorme da deusa Diana. Então ele combatia ferozmente, irmãos, contra as falsas doutrinas. Ele vivia na pele. É como Paulo vai falar, né? Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as 5 principais falsas doutrinas que nós vamos aprender agora aqui. Primeiro, em primeiro lugar, irmãos, o tempo que as falsas doutrinas surgem. Qual é o tempo que as falsas doutrinas iria surgir? Vamos ler? Abre a sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 4. Já deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, irmãos, que nós vamos estudar somente esse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. E a parte A vai dizer assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente. Opa, os irmãos conseguem olhar lá no telão e ver que aquele Espírito ali está com letra maiúscula ou minúscula? Os irmãos entendem bem que quando está com a letra maiúscula não é o Espírito humano, correto? Quando está com a letra maiúscula é o Espírito de Deus. Então, quem está falando aqui? Outra coisa que acontece muito, irmãos, as pessoas dividem as escrituras, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Existia um Deus do Antigo, agora tem um Deus do Novo. Não, irmãos, é o mesmo Deus. Isso também é uma falsa doutrina. Não, é o mesmo Deus. Tanto o Deus do Antigo como o Deus do Novo é o mesmo Deus. Outra coisa, não, isso aí foi Paulo que falou. Eu quero ficar com o que Jesus falou. Isso também cai por terra. Porque Paulo estava sendo inspirado por quem? Pelo Espírito de Deus. Então Paulo, Pedro, João, irmãos, eles falam a mesma coisa. Eles estão debaixo de uma autoridade. Estão falando o que Jesus falou. Estão sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se tem a carta de Paulo, carta de Pedro, do apóstolo João, tudo isso é palavra de Deus, irmãos. Não, só quero ficar com o que Jesus falou. Se analisar o que Jesus também falou, ele pegou pesado em algumas áreas, irmãos. Então, a gente tem que entender isso também. Porque toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, é a palavra de Deus. Aleluia. Por mais que a gente tenha algumas passagens que gosta mais, né? Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo, mas de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, é o Evangelho, é as Escrituras. Então, qual o tempo que ia surgir isso aí? Vamos ler agora Atos capítulo 20. Eu quero que um irmão lê para mim. Atos, quem encontrar primeiro pode ler. Capítulo 20, do verso 25 ao 31. Quem encontrar, pode ler, fazendo favor. Pode ler. Isso. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sob o Espírito Santo, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha isso, irmãos. Paulo estava alertando aos irmãos, aos presbíteros. O que é presbítero? O líder daquelas igrejas lá em Éfeso, falando que depois da partida dele, no verso 29, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres. Não é lá fora, irmãos. É no nosso meio. No meio cristão. Falsos mestres. No verso 29.
lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Olha isso. Então, aqui Paulo alerta os presbíteros de Éfeso que acerca da chegada dos falsos mestres. Paulo já tinha alertado lá. Agora, nessa carta agora, Paulo está alertando a Timóteo. Ele alertou os presbíteros lá que ia chegar no nosso meio falsos mestres. Agora essa carta que foi escrita ao presbítero Timóteo está alertando também que esse tempo chegaria e o resultado seria a apostasia de alguns. Nós vamos aprofundar mais o que são essa palavra, últimos tempos. Últimos tempos. O espírito da profecia revela tanto o mistério de Deus como o poder mentiroso do mal. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Ele vai revelar tanto o que é de Deus, os mistérios do Senhor, mas também ele vai revelar o poder mentiroso do mal. Quem é o pai da mentira? Quem é, irmãos? Vamos falar bem alto, quem? Diabo. Se tem um pai da mentira, tem um pai da verdade, que é Jesus. Aleluia. Jesus é toda a verdade, irmãos. Então, por isso que a verdade não compactua com a mentira. Não tem como. Não, eu quero ficar no meio, Mateus. Não existe isso. Ou você é ou você não é. No povo do Senhor, nas Escrituras, no Antigo Testamento, ele separa bem isso também. Existia o povo que era de Deus e o povo que não era, irmãos. Não, eu sou no meio. Quem está no muro, né? O dono do muro que tem uma frase, né? É o diabo. Não existe em cima do muro, irmãos. Não existe. A expressão aqui, ó. Quem sabia que significava isso aqui, ó? A expressão últimos tempos, entre aspas ali, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que significa isso, irmãos? Últimos tempos. Últimos tempos, a gente acha que é nos últimos tempos. Falar, nós estamos nos últimos tempos e agora que está vindo, que Jesus está voltando e agora que vai propagar o falso ensino. Por muito tempo eu acreditei isso, mas não é isso apenas. Os últimos tempos dá início quando Jesus morre e ressuscita. A primeira vinda de Jesus já começa. O que Timóteo não estava enfrentando aqui? Não era falsos ensinos? Então faz 2000 anos, irmãos, 2000 anos e pouco, que falsos ensinos entraram na igreja. Não é somente hoje. Nossa, hoje as coisas estão feias. Tá sim, claro. Porque cada ano que passa as coisas tendem a ficar pior. Mas a expressão últimos tempos é isso que significa. Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, que ele vai buscar a tua igreja. Aleluia. Então, isso que se refere à expressão últimos tempos. Em segundo lugar, agora, qual é a fonte, irmãos, dessas falsas doutrinas? Qual é a fonte? Cuidado, irmãos. Falso mestre, se você colocar a sua mão na cabeça do falso mestre e tentar expulsar demônios, você não vai sair nada. Por quê? Porque é influência, irmãos. É isso que a gente às vezes engana. Os irmãos, lembra quando Jesus falou para Judas, vai fazer o que você tem que fazer? E depois o autor ali diz que depois daquilo o diabo entra em Judas. Os irmãos lembram da história. Só que você vê, o Judas estava manifestado, irmãos? Ele estava sendo o quê? Influenciado. Os falsos mestres, você pode orar, irmãos, pode jejuar e tal, você vai colocar a mão, não vai cair. Porque não é possessão demoníaca, irmãos. É ensino, é doutrina, que é muito pior. Esses demônios grandes, irmãos, eles estão nessas áreas da educação, do ensino, querer perverter os seus filhos. Eles estão no governo. Eles estão nessas áreas, eles tomam... E ele não se combate com oração, combate com ensino, com doutrina, com palavra. Por isso a importância da igreja conhecer a palavra de Deus. Então, qual é a fonte que procede dessas falsas doutrinas? Olha lá na parte B. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônio, irmãos. Olha aí, ao ensino
de demônio. Por isso a importância, irmãos, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Conhece a palavra. Para mim não enganar vocês e você também não me enganar. Nenhum engana o outro. Quem conhece a palavra de Deus não será enganado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de conhecer. Por isso que aconteceu na reforma lá em 1500, mais ou menos, com o Martim Lutero. Só a igreja tinha o poder da palavra, só ela que conhecia, era latim ainda, ninguém tinha acesso. Um iletrado, ele não tinha acesso à palavra. E aí Deus levanta Martim Lutero agora para traduzir a Bíblia. Era um monge, ele tinha acesso. Ele lendo Romanos, o justo viverá pela fé. Ali cai as escamas, ele se converte. E agora ele começa a pregar contra as falsas doutrinas. Foi expulso, irmãos. Os irmãos conhecem a história. Então, porque as falsas doutrinas têm uma procedência demoníaca. Demoníaca, por detrás. Quem está por trás das heresias são espíritos enganadores. Os próprios demônios. Os falsos mestres são inspirados. Os homens de Deus não são inspirados por Deus? Mas Satanás, ele gosta de copiar Deus, não gosta? Tudo que Deus fez bom, ele quer fazer algo contrário. Então, que nem se Deus levanta um homem inspirado, o inimigo também, irmãos. Levanta homens inspirados por demônios, assim como os apóstolos eram inspirados pelo Espírito de Deus. Satanás tem seus próprios ministros e suas próprias doutrinas. As Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, irmãos. Ele engana as pessoas. É por isso que eu falei da serpente, ele é astuto. Por isso que o falso mestre é terrível, irmãos, porque ele consegue dominar as pessoas. Ele consegue enganar as pessoas. Ele tem uma arte da persuasão. Ele entra na sua mente, irmãos. Ele consegue mudar o que você pensa. Nós, quando se convertemos, acontece metanoia, é uma mudança radical da mente. Mas se não tomar cuidado, você entra por esse caminho. Os falsos mestres, ele consegue ter um poder de persuadir você. A importância de você ter o discernimento. Agora eu te pergunto, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço a palavra, eu não leio, eu não medito, eu não oro, eu não jejuo, eu não busco as coisas de Deus, eu não sou uma presa fácil, irmãos? Uma presa fácil para esses falsos mestres? Olha aí, quantas igrejas, irmãos, tem no Brasil, quantas falsas doutrinas, a igreja está assim lotada. Aleluia! Então nós devemos se atentar. Os falsos mestres são escravizadores dos homens e difamadores de Deus. Para os irmãos compreender quando vocês saber o que é falso mestre. Primeiro, ele vai falar que só a igreja dele salva. Só aqui salva. Só a Assembleia de Deus salva. Opa! Fica com o pé atrás, irmãos. Só aqui que salva. É eu. É a placa da igreja. É o profeta. É o apóstolo. É o rei. Só aqui que salva. Opa! Fica com o pé atrás. Não, ele quer escravizar as pessoas. Falou, pastor, eu estou me mudando, mas eu estou indo para outro ministério e tal. Você está saindo certo, né? Correto, como tem que sair. Aí o pastor começa a amaldiçoar a sua vida. Você vai sair? Vai acontecer isso na sua vida. Vai acontecer aquilo. Vai fazer isso, vai fazer isso. O camarada é um escravizadores dos homens, irmãos. E difamadores de Deus. Difamadores. É homens que estão no meio evangélico, irmãos, gospel. São homens que estão no meio. Nós não estamos falando de ímpios aí. É homem que está no nosso meio. Nós não estamos falando da sociedade. Eles proíbem o que... Aqui é fundamental, nós vamos aprender muito isso, irmãos. Glória a Deus. Por isso que uma das coisas que eu mais gosto na vida cristã é a palavra liberdade. Aleluia. Nós éramos escravos, hoje nós estamos livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos entender um pouquinho dessa liberdade que eu estou falando. Mas eles proíbem o que Deus ordena.
Os falsos mestres. Proíbe o que Deus ordena e escraviza pessoas, impondo a elas restrições que Deus nunca fez, irmãos. É o fariseu na porta do céu, impedindo as pessoas de entrar. Eles colocam um peso em cima das pessoas que nem essas pessoas conseguem fazer o que elas estão pedindo. Porque não é isso, irmãos. Então nós vamos aprender nessa manhã também. Glória a Deus. Que não é isso. Sabe? Esses falsos mestres têm essas... E achando que fazendo isso eles vão conseguir levar pessoas ou ganhar pessoas para ela, né? Não para Jesus. Em terceiro lugar, o resultado que as falsas doutrinas promovem, irmãos. Qual é o resultado? Aí vem o resultado. Qual é o resultado disso? Alguns, o quê? Vamos lá no 3, lê? 1, 2, 3. Parte A aí. Esse é o resultado, irmãos, do falso ensino, da falsa doutrina, dos falsos mestres. Por isso que a igreja tem que combater. Não é ter comunhão. Não é sentar na mesa. É combater. Falso mestre não é irmão, irmãos. Nós temos que parar de achar que não, todo mundo é irmão. Não. É aquilo ali, ó. Porque se nós deixar, acontece aquilo ali, ó. Leva muitos. Apostatarão da fé. Porque um fala uma coisa, outro fala outra e tal. Não quero saber mais de Deus. Ou, não, a pessoa falou que Deus falou alguma coisa, e sendo que Deus não falou nada. Foi o ego da pessoa. Foi ela querendo ganhar a pessoa. Falando que desde que Deus disse, mas Deus não disse nada, irmãos. Ou está sendo até influenciada pelo mal. E aí muitos não querem saber de Deus, porque não conheceu o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. Por isso que eu bato na tecla. Falso mestre não tem comunhão. Eu não sento na mesa que um falso mestre. Eu não me associo com os falsos mestres. Não, mas ele tem algumas coisas boas. Não tem, irmãos. Falso mestre não tem nada bom. Ele está sendo influenciado por quem? Por espíritos enganadores. O Espírito diz. O Espírito, irmãos. O Espírito de Deus diz que ia acontecer isso. Então nós devemos ter o discernimento de entender. Apostasia, o significado. O que é o significado de apostasia? É igual a abandono deliberado da fé, rebelião contra Deus e rejeição da verdade do Evangelho. Então, isso é o significado da apostasia, irmãos. Nós não conhecemos pessoas assim? Se apostataram da fé, irmãos. E diga-se de passagem, tem muitos pastores que se apostataram da fé, irmãos. Estão aí pregando falsa doutrina. Estão aí com uma falsa piedade, numa religião. Mas, entra aqui, ó. Ele abandonou a fé. Verdadeira, tá? Não a falsa. Porque fé por fé, irmãos, até o diabo crê. O diabo também tem fé, irmãos. Os demônios têm fé também. Mas não a fé salvadora, a fé salvífica. E a rejeição da verdade do Evangelho. Nossa, mas eu não... Tudo bem, até aí tudo bem e tal, mas essa parte aí eu não acredito. Rejeitando o Evangelho. Quantos mestres, irmãos? E a igreja assim lotada desses falsos mestres. A igreja lotada desses falsos mestres. Leva multidões, estão levando multidões aí para longe de Deus, infelizmente. A apostasia corresponde a uma pessoa... A apostasia corresponde a uma pessoa que peca cada vez mais e obedece cada vez menos. Quando nós pecamos, irmãos, e se arrependemos, nós choramos pelo nosso pecado, irmãos? Ou, não, eu sou assim com Deus, é light. Deus é meu brother. Tudo bem. Ou não, a gente chora que nem Davi. Quando caiu em pecado, hoje nós temos um dos maiores salmos que foi escrito, que é o Salmo 51. Crê em mim, Deus, um espírito reto e puro. Nós temos isso dentro de nós, irmãos? Ou isso é um sinal de apostasia, irmãos? Se nós pecamos e não sentimos mais, passa a perna em um aqui, trai minha esposa ali, e faço isso aqui, e tá tudo bem. Isso é um sinal de apostasia. Se atente. O pior, né, Mateus? Porque aí vai deixando isso se tornar
tornar normal, né? Porque daí começa é o que está acontecendo hoje. O errado estão colocando de uma forma tão assim, lá em cima, que as pessoas estão achando o errado certo e o certo caótico. Tipo, nossa, essa pessoa é careta demais, é muito... Não, é radical demais. Mas com o pecado, a gente não tem que ser radical, né? Tem coisas que a gente tem que se radicalizar sim, porque senão a gente vai estar cometendo, fazendo e achando normal. Sim. Não, é uma frase que eu gosto de usar, né? Se você brincar com fogo, o que acontece, irmãos? Se queima. Mesma coisa o pecado, irmãos. Nós brincar com o pecado, uma hora nós vamos se queimar. É o que aconteceu com Davi. Ele não era para estar lá no palácio, era para estar na guerra, estava lá, começou a ver uma mulher tomando banho e deu no que deu. Os irmãos conhecem a história. Segundo, é o abandono deliberado da verdade da fé cristã. Olha lá, que nem a Andresa falou, ó, isso é intencional, irmãos, e consciente. E consciente. A pessoa sabe o que está fazendo. Os falsos mestres, eles sabem o que está fazendo, irmãos. Um apóstata, ele sabe o que está fazendo. Não é ignorância. Uma coisa é, irmãos, nós se converte, principalmente o novo convertido, né, cheio daquela fome que ela sente. Você vai cometer muito erro, irmãos. Amém, mas é por ignorância. Você vai ter uns extremos. É que nem uma vez, quando eu me converti, eu era, né, católico. E católico não frequentador de igreja, né, só por ter um nome e tal. Mas aí eu me converti, aquela fome, aquela sede por Deus. Lá em casa, na casa da minha madrasta, tinha um santo, eu peguei e joguei no lixo o santo, cara. Rapaz, não é que a bendita da minha madrasta foi lá e encontrou o santo no lixo, cara? Ô, irmãos, você vê o BO que deu, cara. Entendeu? Aí o pastor Márcio na época falou, irmão, não pode ser assim, você tem que ter sabedoria, você não pode pegar, que nem ela não acredita em Jesus, ela não entende ainda que aquilo ali é idolatria, mas você não pode chegar e fazendo assim. Aí o pastor ensinou a forma que eu tinha que agir e tal, e aprendi, irmãos. Mas por quê? Falei, que? Nossa, isso aí é demônio e tal, não sei o quê. Hoje não, hoje eu tenho sabedoria. Então a gente vai aprendendo, irmãos. Eu cometi esse erro, por quê? Por falta de entendimento, sabedoria. Por ignorância. Agora os falsos mestres, não, irmãos. É isso aqui, ó. É intencional. Eles sabem o que estão fazendo. É consciente. É que nem qualquer um de nós aqui que ministra a palavra. Eu posso usar algumas artimanhas aqui para enganar vocês, irmãos. Por quê? Intencional. Consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Então a mente, depois nós vamos falar um pouco da mente cauterizada desses homens. Por influência dos falsos mestres, muitas pessoas que outrora professaram a fé cristã abandonarão essa confissão, irmãos. Abandonarão. Quantas pessoas estavam aqui hoje não estão mais? Tenta falar de Deus para elas. Não. E ainda culpa a igreja. Você viu? Essa pessoa não consegue reconhecer que o problema foi ela mesma, porque às vezes não frequentava culto de ensino da palavra, às vezes não frequentava escola bíblica dominical. Já falei aqui diversas vezes, irmãos, uma igreja que não tem escola dominical não é igreja. Se contentar somente com o culto de domingo é missa, irmãos. Você está vindo a missa. Você está vindo a missa. Vem aqui, escuta os louvores, bons louvores, depois há uma palavra, acabou, já era. Isso dá fundamento, irmãos, para nós lutar contra os falsos mestres? Ele vai ludibriar somente, você vai se afastar do caminho do Senhor. É importante, irmãos, nós ter comunhão com o Senhor, aprender, vir na escola dominical, vir no culto de ensino da sexta-feira, aprender a palavra, para nós ter base. A hora que vem esses falsos mestres, estão rodando aí, bate na sua porta todo dia aí. Você poder combater. Não, Jesus não era Deus. E você provar para essa pessoa que Jesus é Deus. Não é, ele é... Não, o que você está falando é concordar com a pessoa. Não, irmãos, é falsos mestres. E, diga-se de passagem, são pessoas extremamente conhecedoras. Tem um intelecto, irmãos, muito inteligente. Isso que é o difícil, né, Janto? São pessoas que extremamente inteligentes. Muitos, até depois eu vou falar um pouco da libertinagem, irmãos. Tem pastores, líderes religiosos, mas que têm muito mais conhecimento que nós. Sabe o grego, o hebraico, o aramaico, sabe tudo, irmãos.
Só que a mente cauterizou, desviou. Isso para Deus não serve nada. Se afastaram desses falsos mestres. Os falsos mestres que promovem a apostasia engrossam as fileiras das seitas. E muitos estão infiltrados nas igrejas, como eu falei, nos seminários, irmãos. Que seminários esses? Seminários de teologia. Tem muitos seminários de teologia que já esses mestres estão ali ensinando, irmãos. Estão trocando a verdade de Deus por outras coisas. Seminário de teologia, irmãos. Você já sai de lá com a mente bombardeada com essas coisas. E nos púlpitos também. Eles usam isso só no benefício deles também, né, os falsos, porque, né, ganha dinheiro com isso, ganha muita coisa, né? Mas eles não estão nem aí com as pessoas, que é o que Deus, né, quer que as pessoas que a gente faz, né, pregar o evangelho, a palavra de Deus, cuidar das pessoas. E aí os falsos não, é só benefício dele próprio, né? Já o verdadeiro não, o verdadeiro ele visa a igreja, as pessoas, a alma, cuidar, né? Isso mesmo. Glória a Deus, irmãos. Em quarto lugar, esse assunto é um assunto que não dá para pegar leve, irmãos. Os irmãos concordam comigo? É um assunto que nós devemos se aprofundar. Não dá para pegar leve com falsos mestres, com heresias, com seitas. Porque é uma escravidão. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Aí nós saímos de uma escravidão, é como Gálatas, Paulo vai falar. Cara, vocês estão entrando novamente aí, vocês eram livres, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam bem, mas novamente estão sendo escravos da lei. Colocando um peso que Deus não pediu, nossos gentios. E esses mestres assim, irmão, você tem que usar um salto assim, uma saia assim, o terno, língua com a gravata aqui, e vai colocando essas coisas que é de homens, não é de Deus, irmãos. Não é. É o que está escrito. Está escrito, não. A própria palavra vai nos dizer, se não está escrito, você não pode acrescentar nada. Eu não posso tirar e nem acrescentar. É o que está escrito. Aleluia. E o falso mestre, ou ele tira algumas partes, que nem tem uma igreja enorme nos Estados Unidos, John Ost, acho que é alguma coisa assim o nome do pastor, que ele fala que ele, na igreja é enorme, acho que é lá no Texas, se eu não me engano, mas é enorme. Ele fala que na igreja ele não fala sobre pecado. Ele não comenta, porque senão as pessoas já estão fragilizadas, se eu comentar, tal, não fala, irmãos. Então, ou seja, está tirando parte da Bíblia e outros acrescentam, como aqui no Brasil tem várias igrejas que acrescentam. Não, você só pode servir a Deus de terno. Você entra na igreja de terno só. Colocando coisas que a Bíblia não fala, irmãos. Quando eu escutava aqui, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, isso aqui, irmãos, que não vai falar agora. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, em quarto lugar, a atitude com que os falsos mestres promovem as falsas doutrinas, irmãos. Quais são essas atitudes? Primeiro, os falsos mestres são como atores. São artistas. Hipócritas. Essa palavra hipócritas, o significado dela é realmente artista. É um personagem. Na igreja eu sou um, lá no trabalho eu sou outro, no casamento eu sou outro, é a máscara. Lá na faculdade eu sou outro. É assim, tem 4 personagens. São atores, irmãos. É os falsos mestres. Representam um papel diferente da vida real. Fala uma coisa e fazem outra. São hipócritas, esses homens, irmãos. Não revela sua verdadeira identidade. Ao contrário, esconde-se atrás de máscaras para enganar pessoas. Irmãos, infelizmente eu sou isso que vocês estão vendo mesmo. Não é muita coisa, não. No que espero muito de mim, não. Eu sou isso mesmo. Nós somos isso, por isso que às vezes as pessoas, nossa, mas o pastor sim. Não, o pastor é gente, irmão. Ele é ser humano. É que por muitos anos atrás, né, uma extrema religiosidade, as pessoas achavam que pastor era Deus, irmãos. Pastor não poderia ficar doente, pastor não poderia ter problema. É isso, que era Deus. Então hoje não. Hoje, através do quê? Através do ensino. Através da palavra, nós entendemos, nosso pastor também é ser humano, não é anjo, né?
pastor também é gente. Então ele vai sofrer o que nós também sofremos, irmãos. Não poderia mostrar fraqueza. Quando o pastor ficava doente, tirava ele e falava que estava viajando. Aí ele recuperava. É que nem tem um famoso na TV que falou que nunca ficou resfriado na vida. Aí pegaram vários vídeos dele limpando o nariz e tal. Mentiroso, irmãos. É mentiroso. Falou que nunca ficou resfriado. Dando passar a entender que era como Deus, sabe? Não fica doente. E quando esse camarada morrer, irmãos? Então vai ficar difícil, né? Na pandemia, irmãos, o que aconteceu? Muitas falsos ensinos, né? Muitas doutrinas erradas, muitos falsos mestres caíram por terra. Porque falava que traz aqui que nós resolve, e muitos até deles vieram a falecer, mas porque a pandemia pegou tanto crente como não crente. O sol vem para o justo e para o injusto. Então, por isso que eu falo, irmãos, nós devemos ficar com a palavra. Aleluia, louvado seja o nome. É o que a palavra ensina. Você percebeu que alguém está ensinando algo que não está na palavra? Exclui, joga fora. É lixo. Aleluia. O problema dos falsos mestres não é apenas teológico, mas também moral. É isso, irmãos. Não é somente erro teológico, mas é também moral. A vida moral deles é extrema corrupção. Às vezes tem segunda família, terceira família. E assim vai levando a vida. Então não é somente erro teológico. A consciência dos falsos mestres não tem sensibilidade espiritual. Está cauterizada, anestesiada, amortecida. Eles perderam o temor de Deus. Ou para mim nunca teve. E não sente mais tristeza pelo pecado. Olha isso, irmãos. São insensíveis. Aqui que eu falei no começo. As pessoas virou insensíveis. Você fez uma vez, fez a segunda vez, fez a terceira vez, a quarta que daqui a pouco vira rotina. É normal. É como escovar um dente, tomar um banho, virou rotina. Perderam a sensibilidade. Aí, irmãos, perderam o temor a Deus, perderam o temor à palavra de Deus. Aí, irmãos, é como lá o escritor de Hebreus vai falar em capítulo 6. É quase impossível reconciliar essa pessoa novamente. É impossível, irmãos. Porque eles estão pregando Cristo novamente. Por isso que eu sou bem assim com falsos profetas, irmãos. Eu não tenho... Não, mas vamos tentar e tal. Eles são conscientes do que estão fazendo, irmãos. Eles vão pagar caro no grande dia. Porque a Bíblia fala o seguinte: quanto mais dado, mais cobrado. Então, quem ensina, irmãos, tem uma responsabilidade enorme, irmãos. Quem está pregando, quem está anunciando. Porque vocês estão ensinando multidões. Se eu falo uma asneira aqui, eu vou ter que prestar conta disso aí. Então, por isso é importante a gente saber o que a gente vai falar, estudar o que a gente está trazendo, para não trazer alimento podre, alimento ruim para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A palavra grega aqui, cauteriazo, traduzida por cauterizada, traz a ideia de marcar com ferro quente. Aleluia. É a mente desses camaradas, irmãos. É a mente desses camaradas. Como era feito no passado com os escravos, infelizmente, e hoje com o gado. Não é isso que faz com o gado? Pega lá o ferro quente, acho que o Wilson deve entender um pouco mais, entendeu? Pega um ferro quente lá e coloca no gado, e fica marcado. É isso o significado dessa palavra aqui, cauterizada. Não é carbonizada, não. Brincadeiras à parte, né? É que eu entrei, né? Já vou falar? É que a irmã nossa foi falar mente cauterizada, falou mente carbonizada, aí pegou isso, entendeu? Ai. Como era feito no passado com os escravos e com o gado, irmãos, deixando o lugar queimado, o lugar que foi queimado, ou seja, aqui no caso é a mente dos falsos mestres, insensível. Foi queimado, irmãos. Alguma coisa que foi queimada, tem como restaurar? Não tem, irmãos. É impossível. Vai jogar pérolas aos porcos. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com as falsas doutrinas. Atenção, sempre que alguém afirma com os lábios o que nega com a vida, a consciência é amortecida. Olha isso, irmãos. Nós devemos tomar cuidado, irmãos. Porque aí vira iniquidade. Uma coisa é você pecar, você
reconhecer, porque o único errado é você mesmo, irmãos. É nós mesmos. Nós caímos em pecado, o único errado é nós mesmos. As pessoas não têm culpa, é nós mesmos. Nós devemos reconhecer, se arrepender, chorar pelo nosso pecado e não ficar prostrado e continuar novamente. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós precisamos da graça de Cristo. Se não for a graça, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Precisamos da graça do Senhor. Entendeu? Mas o problema é pecar consciente. Aí cai uma vez. Na primeira vez, às vezes até chorou, se arrependeu. Depois cai segunda vez. Cai terceira vez. Aí vai acontecendo aquilo ali, ó. Sempre que eu afirmo com meus lábios e nego com a minha vida, a minha consciência cada vez mais vai ficando amortecida. Então, atenção, mas toma cuidado, nós devemos se atentar, ser sensível à voz do Espírito. Esse dia aconteceu algo lá em casa. Eu estava conversando com uma pessoa e tal, beleza. Na hora que eu conversei com essa pessoa, para mim estava normal. Aí chegou em casa, minha esposa falou, da forma que você falou, soou arrogante. Na hora eu me armei, eu falei, não, acho que não, amor. Acho que não, eu falei normal com a pessoa. E tal, eu falei, acho que não foi arrogância da minha parte. Eu falei normal com a pessoa. Irmão, seu Espírito Santo, bendito Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. E também Deus já tinha usado a esposa, né? Mas às vezes não dá ouvido, né, irmão? Deus já tinha usado a esposa. Aí, beleza, tô lá no meu lugar secreto e tal, daqui a pouco o Espírito começa a falar comigo. Falar, quem é tu? Você é um miserável, você é um pecador. E começou, falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Aí eu realmente reconheci, nossa, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus mostrou o meu próprio pecado, irmãos. Da arrogância ali, da forma que eu falei com a pessoa. Isso é ser sensível, é estar atento à voz do Espírito Santo. Só que nós não podemos deixar virar recorrência isso, irmãos. Porque senão acontece aquilo ali, ó, nossa mente fica uma mente cauterizada. É insensível. Você pode... Nossa, o culto pode estar pegando fogo aqui, pode descer um anjo aqui, curar uma pessoa instantaneamente. E a pessoa tá... Que nem o pastor falou esses tempos atrás. É um corujão na igreja. O culto tá uma benção, o corujão tá... É o corujão na igreja, irmãos. Eu gosto, pastor João. O pastor às vezes usa o termo que os irmãos não escandalizam mais. Vê, eu tô ali, irmão. Eu começo, tô no som. O pastor começa a pregar, irmão Jânio. Mas daqui a pouco ele usa os termos que eu não me aguento, cara. Eu casco o bico mesmo, irmãos. Não tem como. O pastor é uma benção. Então, por quê? Porque é isso, irmãos. Às vezes o culto tá uma benção, mas o irmão tá... Às vezes, por quê? Porque tá pensando na morte da bezerra. Tá, o que eu vou fazer amanhã e tal. Aleluia, brincadeiras à parte, mas o assunto é sério, irmãos. Em quinto e último, as distorções que as falsas doutrinas provocam. Vamos lá, no 3 todos lê? 1, 2, 3. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebendo as suas graças, nada é imutável, porque é a palavra de Deus, e pela oração é santificada. Glória a Deus, irmãos. Olha isso. Aleluia. Perguntas. Agora é a hora. Se acalma aí, irmãos. Mas não se acanha, não tenha medo de errar. A primeira pergunta vai. Qual é o significado dessa palavra aí? Alguém sabe? Pelas práticas se santificar? O que mais? Pelas práticas da boa obras? Religião? O que mais? Alguém já ouviu essa... levanta as mãos. Quem nunca ouviu essa palavra? Nunca viu, nunca ouviu? A irmã Luana. Não precisa ter medo não, irmãos. Muitas coisas eu também não sabia. Então, por isso que é a escola dominical, para aprender, né? Então, aí, muitos estão falando que é a primeira vez que ouviu essa palavra e tal. Alguém sabe? Ascetismo, irmãos. Ascetismo. Olha lá o significado.
Mais alguém? Ninguém? Vamos lá, ó, o significado. O ascetismo é uma doutrina, entre aspas, filosófica ou religiosa que defende a renúncia a prazeres físicos, confortos materiais e impulsos carnais para atingir a perfeição moral. Olha, parece que se enquadra no evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho, mas tem nada a ver. Espiritual, renúncia a prazeres físicos, confortos materiais, impulsos carnais para atingir a perfeição moral, espiritual ou a plena sabedoria. Envolve autodisciplina rigorosa, jejuns e vida simples, buscando o desprendimento do mundo material e o foco na transcendência. Então, que nem esse era uma falsa doutrina que estava acontecendo lá no período do Timóteo. É o que estava acontecendo, isso aí, ó. Tinha um povo lá que ele estava falando essas falsas doutrinas, que não, você tem que se abster de alimento. Você não pode ter, vamos trazer para os nossos dias agora, você tem que usar o trapo, viver uma vida simples, sabe? Você não pode. Os monges, as freiras. Os monges, as freiras. Tem também hoje ali na Praça Afonso Pena, eu vejo muito, aqueles franciscanos, né? Que parece bonito, irmãos. Nossa, olha, o cara, ele nega todas as coisas materiais, parece bonito, mas não tem nada de cristão ali, irmãos. Não tem nada do evangelho. É que nem antigamente no mosteiro tinha muito disso, né? As pessoas saíam do convívio social, ia no mosteiro e se autoflagelava, autobatia, auto se machucava, para tentar conter o pecado. A santidade do crente não é fora da sociedade, né, irmãos? Isso que é impactante. A santidade do crente é no meio das pessoas mesmo. Olha Davi, olha Daniel. Não foi em Babilônia? Olha lá Sadraque, Mesaque, Abednego. Não foi no meio da geração perversa, irmãos? Não, eu sou a quarta pessoa da Trindade, irmãos. Então eu não posso ficar no meio de pecadores, entendeu? Então eu vou se ausentar, ficar no meio da mata, e aí eu consigo conter os meus pecados, os meus desejos. Não é isso, irmãos. Não é isso. Na verdade, nós vamos ser influência no meio das pessoas mesmo. Vai lá o irmão Brian, o irmão Jean, você está no trabalho e fala, nossa, Jean, você é diferente. Eu falo palavrão, eu faço isso, faço aquilo, mas o camarada não... Ele é diferente. Como aconteceu comigo na minha conversão, irmãos. Quando entrou lá um servo do Senhor no trabalho que eu trabalhava. Olhei para a vida dele e falei, nossa, o camarada é estranho. Na visão carnal. O camarada é estranho. Não toca em alguns assuntos, porque nós era carnal, né, irmãos? Vocês já sabem os assuntos que saía, né? E era diferente, irmãos. Aleluia. Mas então, essa doutrina aqui, o ascetismo, não tem nada de benefício nela, irmãos. Não tem nada de benefício do evangelho, nada. É o que estava atingindo lá o Timóteo. Porque tudo que Deus criou é bom, irmãos. Tudo que Deus criou é bom. Tudo. Então, usufrui do que Deus criou. Aleluia. O crente não é para ficar um quadrado, irmãos, para ser um quadrado. Mas ele é para receber com graças. Trabalho, escola, igreja, ministério, tudo que Deus criou é bom, irmãos. Receba com graça. Aleluia. O que é libertinagem? Acho que aqui os irmãos já têm mais convívio com essa palavra. O que é? Só pensando na Bíblia, Deus criou é bom também, tem alguns caminhos onde muitos se perdem, né? Essa expressão não, nós temos que aproveitar, foi Deus que fez. Sim, Aí vai entrar aqui, ó. Sim. Vai entrar na libertinagem. Já que tudo que Deus criou, vamos se aprofundar no prazer. Vamos. Deus? Viveu agora. Quem? Viveu agora. Viveu agora. Somente o hoje, né? Paulo fala também que Deus é supervisionista, mas nem tudo que convém. Sim. Então, mas, novamente,
O que é libertinagem? Que? Ser tudo liberado. O que mais? O que mais, irmãos? Aqui os irmãos acho que já conhecem essa palavra. Porta larga. A porta. Aí abriram mais a porta a porta já não é estreita do reino de Deus. É como o Jean falou. Se tudo que Deus criou não é bom, então eu posso fazer tudo que eu quero. Agir com total liberdade. Aí, através disso aqui, irmãos, através do ascetismo e da liberdade, criaram o que nós vamos falar um pouco na frente, o gnosticismo. Pegaram um extremo, pegaram outro extremo e criaram essa falsa doutrina que destruiu muitas igrejas lá no passado. Destronou muitas igrejas. O que é libertinagem? É isso aqui, ó. Libertinagem é o comportamento marcado pela ausência de limites morais. É o comportamento, um libertino, irmãos. Ele vai fazer o que ele quer. Hoje, né? Nós estamos nesse tempo também. Viver sem regras. Olha aí. É isso. É a libertinagem. Sociais ou religiosos, caracterizado pela busca desenfreada de prazeres, irmãos. É isso aqui, ó. Tem até um filme, esse tempo eu assisti, chamado, acho que é o Quadro Mágico, alguma coisa assim, que o camarada entrou por esse caminho. Ele começou a entrar... Ele é tipo o Salomão, irmãos. O que aconteceu lá com o Salomão? Ele atingiu todos os prazeres. Você falou alguma coisa? Você levantou? Ele atingiu todos os prazeres da terra. Mas no final ele falou que tudo é vaidade. Então, esse do filme que eu falei, o camarada entra, ele faz de tudo. Eu não vou falar coisas aqui que no filme é terrível, irmãos. Mas ele entra por caminho assim, faz de tudo. Ele tem várias experiências de prazeres. Os irmãos já entendem o que eu estou falando. Várias experiências de prazeres. É isso aqui, ó. Então, que nem falou, eu quero experimentar vários tipos de prazeres desenfreados. É esse camarada, é o libertino. Especialmente os sexuais, sem consideração pelas normas ou consequências. Aí depois o camarada lá na frente, ele pega uma doença, faz isso, faz aquilo, por causa desses prazeres desenfreados. Um padrão, uma coisa do contexto de igreja, né? A gente vê que nesse contexto de libertinagem, quando é uma igreja que tem esse contexto, não é a todos, né, que é aberto, né, essa libertinagem, né? Só é aos líderes, aos pastores, né? A gente vê entrar por esses caminhos e depois que chega a tal nível, aí sim você pode começar essas práticas, né? A gente vê muito isso, né, nessas igrejas que tem essas libertinagens, né? Quando você é membro ainda não, mas se você chegar a tal auge, seja para financeiro, ou seja, qual meio que for, aí você pode ter essas práticas, pode ter uma segunda mulher, pode fazer práticas fora do casamento, pode, né, usar aí, seja drogas ilícitas, seja o caminho que for, né? A gente vê que dentro do contexto de igreja, né, não é aberto a tudo, não é esse convite que eles fazem para os membros, né, mas para que os membros depois venham ofertar de alguma forma para que eles possam chegar nesse caminho. Uhum, sim. O Segredoria tem um contexto cristão, mas uma escola, que eu vejo a conduta deles, a escola de filosofia que a gente tem aqui, na nossa cidade, é a forma que eles se alinham de uma forma bonita, assim, sabe? Como eles trabalham, como se organizam. Mas você vai ver que todas as escolas dele têm uma sala secreta. Todas as escolas dele têm a sala secreta e só a partir de certo nível você pode entrar nessa sala e a partir de você entrar nessa sala você tem alguns direitos que os alunos, os financiadores não têm. Né? Acho que quando a gente doutrina da libertinagem, a gente sempre tenta usar ela não como liberdade, mas como uma corrente. Né? Para você chegar lá, não é chegar e já as portas se abertas, mas chega, né, tá fechado, vai se abrindo de acordo com o que você vai aceitando. Né? Uhum. E muitas vezes funcionando assim. Com certeza. E através disso aí, irmãos, entrou isso aqui, ó. O que é o gnosticismo? Alguém sabe?
Tem o agnosticismo e tem o gnosticismo. Aqui é o gnosticismo no tempo de Timóteo. Alguém sabe? Já ouviu? Glória a Deus. Por isso que é... Glória a Deus. A importância de a gente estar na escola dominical, irmãos. Porque a gente aprende, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, um vai aprendendo com o outro. E a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Porque um dia, às vezes, você não vai ouvir essa palavra aqui, gnosticismo, mas você vai ouvir o que eles faziam. Opa, peraí, isso aí é errado. Eu já ouvi isso em algum lugar. A importância. Olha lá. Os falsos mestres fizeram um casamento sem valor do judaísmo radical com a filosofia grega. Esse era o casamento do gnosticismo. Uniram o legalismo judaico com o ascetismo oriental. Surgiu daí uma perigosa heresia chamada gnosticismo, que mais tarde devastou a igreja, irmãos. Não tem nada de bom, irmãos. Controlar as pessoas e tal, não é o Espírito de Deus, irmãos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode ver o reino de Deus, irmãos. Não pode. E Jesus falou isso para um mestre da lei, para Nicodemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os gnósticos consideravam a matéria, irmãos, física essencialmente má. Então, que nem, é esse o significado do gnóstico, não. Para eles tudo é mal, a matéria. Então, por isso que eles se entregavam aos prazeres. Porque já que é tudo mal, não me importa o que vai acontecer. Eles nem acreditam na a vida após a morte, entendeu? Porque tudo para eles são má, a matéria é má. O engraçado é que tem muitas pessoas também, hoje em dia, sim, irmãos. Então, elas se entregam aos prazeres. Toda forma de amor é amor. Tudo é... E vai se entregando aos prazeres. Isso aí devastou a igreja no passado, irmãos. E também nos nossos dias devastaram. Nós temos visto aí líderes que antes pregavam contra o pecado e que hoje não. Hoje abriram uma igreja inclusiva. Aceita todos. Você está aí e tal, tá tudo bem. A igreja, irmãos, pode vir do jeito que está, mas não permanece como está. Jesus nos transforma. Aleluia. É crescendo em glória, cada dia mais. Nós estamos ruinzinho, começa, né? Ruinzinho, aí Jesus vai lapidando, é que nem a lixa, né, o Dilson? O Dilson é marceneiro, ele sabe. Uma vez, acho que foi o pastor Márcio que pregou sobre a madeira áspera. E aí você vai lixando, daqui a pouco ela tá lisinha. É nós, irmão. Nós temos que passar pela lixa do Senhor. Aleluia. E nós estamos aqui, essa madeira rústica, a cássia, né? Madeira dura para trabalhar, terrível. Mas Deus ele pregou em cima dessa madeira, né, Deus? Não sei se eu lembro. E vai limpando, vai acertando, e daqui a pouco, irmãos. Olha Pedro, irmãos. Eu gosto muito do apóstolo Pedro, irmão. Porque Pedro era explosivo, era um homem, sabe? 880, você deu, você vai levar. Mas com o tempo, com a caminhada com Cristo, o homem... Olha a primeira carta de Pedro, irmãos. O homem, nossa, mudou completamente. É o Espírito Santo, irmãos, na nossa vida. Glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito sobre nossas vidas. Aleluia. Por isso negava as doutrinas olha que esses gnósticos negavam, irmãos. As doutrinas da criação. Então, se você ouvir qualquer mestre falando que a criação não é literal, ela é simbólica, é metafórica, toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. Da criação do mundo, eu acredito que Deus criou os céus e a terra, fez o homem e a mulher. Aleluia. É do jeito que a palavra está escrito. Não, mas acho que isso aí não é literal, é metafórico e tal, e vai inventando coisas, irmãos. Toma cuidado. E são, como eu falei, são serpentes, são astutos. Eles querem mudar a sua mente. Aleluia. Então, por isso, eu negava as doutrinas da criação do mundo, da encarnação e da ressurreição de Cristo. Porque como eles falavam que a matéria é má, então eles negavam. Irmãos, qualquer um que negue a reencarnação de Cristo e a ressurreição,
Paulo vai falar em Gálatas. Considera esse outro, entre aspas, tipo de evangelho maldito, irmãos. Anátema. Não ouve, joga fora, quebra. Oscilava entre o ascetismo extremo, por um lado, era isso que você não poderia comer nada, fazer nada, por um lado era extremamente rigoroso, você não poderia usufruir nada dessa terra, e por outro lado, você entrava numa completa libertinagem moral. Então olha o extremo, era isso que estava acontecendo com esse povo. Os gnósticos estavam proibindo o que Deus aprova, o casamento e o consumo de alimentos. É isso que esses homens estavam proibindo. O casamento é bênção, irmãos. Aí pega, às vezes, alguns versículos isolados, que Paulo, às vezes, está dando conselho, né? Eu prefiro que vocês sejam como eu, mas isso quem está falando é eu, não? Casamento é bênção, é coisa de Deus, mandamento do Senhor, irmãos. Mandamento do Senhor. E ele estava condenando o casamento. Condenando. Ele estava proibindo o que Deus aprova. Foi um mandamento de Deus. E o consumo de alimentos, irmãos. Tudo que Deus criou é bom. Receba com graças, né? Vai comer alguma coisa? Dê graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Corinto vai falar muito isso. A carta de Paulo aos Coríntios. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. John Stott, um grande teólogo, ele diz o seguinte: o casamento e a alimentação se relacionam com os dois apetites básicos do corpo humano. Quais são eles? Primeiro, é o sexo, e segundo, é a fome. No casamento, irmãos, no casamento é bênção. Fora dele é maldição. Glória a Deus. E a fome? Então, que nem Deus ordenou esses mandamentos, irmãos. Então, esse povo aí estava proibindo. Estava proibindo o que Deus aprovou. Aleluia. São também naturais, embora seja passíveis de abuso. Olha, o problema é isso, né? O problema é aquilo ali, irmãos. Ó. Tanto um com o outro, o problema é o abuso. Quando degenera em lascívia, que é no caso do sexo, e da glutonaria, no caso da fome. O glutão também é pecado, irmãos. Comer demais é pecado. Nós fala pouco da glutonaria. Se empanturra de lixo, depois fica doente, aí quer que Deus cura. Ou entra para o caminho da lascívia e assim por diante. Nosso templo, irmãos, são templo do Espírito Santo de Deus. O templo que nem esse aqui, ó. Não está bonito? Glória a Deus, está bonito, né? E tal, ó, a reforma e tal. É o nosso templo, irmãos. Não tem. É o nosso templo. Então nós devemos. Vai retornar? Pega. Então nós devemos cuidar bem do templo. Não é aquilo que novamente que o James falou, né? Que tudo que Deus fez é bom, então eu vou comer tudo, qualquer coisa, eu vou aproveitar tudo que Deus deixou. E não, é o extremo, como o Dilson falou, né? Nem tudo me convém, irmãos. Tópico de número 2, irmãos. Amém? Primeiro tópico. Aleluia. Então, o primeiro tópico foi isso, irmãos. Alerta contra a apostasia. Eu gastei muito tempo aqui porque nós devemos conhecer o falso mestre, o nosso inimigo. Um exército, quando vai guerrear com o outro, ele estuda muito sobre o seu inimigo, irmãos. Nós devemos estudar sobre as astutas ciladas do nosso inimigo. Então, para aprender o que ele vai... A hora que você ouvir alguma coisa, você vai ter o discernimento. Vai entender, vai compreender. Não vou cair nessa falácia. Amém? Glória a Deus. Então, 2, ninguém despreze a tua mocidade. Agora Paulo está falando para o jovem pastor Timóteo, para ninguém que venha desprezar a mocidade dele. Ah, não, você é muito novo. Você é muito novo. Você não serve para a obra. O que você sabe da vida? Você tem 30 anos, eu tenho 60. Eu sou o dobro da sua idade.
Irmãos, idade às vezes não quer dizer nada, não quer dizer maturidade, né? Tem às vezes um jovem de 18 anos é muito mais maduro do que um senhor de 60 anos. Então, idade não quer dizer muita coisa. Temos que respeitar os mais velhos, porém, a maturidade, nós vamos ver como o Timóteo aqui. Nesse trecho, Paulo orienta Timóteo a viver e servir como um jovem ministro fiel. Liga o ar-condicionado. Aqui já está ligado. Ele destaca que a autoridade espiritual não está ligada à idade cronológica, mas à maturidade no caráter, no ensino e no exemplo. O jovem líder é chamado a manter-se firme na sã doutrina, dedicado à piedade e como modelo entre os fiéis. Olha isso, irmãos. Por isso que esse Timóteo era maduro. Ele tinha suas dificuldades, era jovem primeiro, como eu falei. Era tímido. Ah, não, pastor, eu sou muito tímido. Irmãos, nossa, se eu fosse pensar nisso, eu não estaria aqui trazendo essa aula, porque eu também era muito tímido. E era doente, ele tinha uma enfermidade no estômago. Por isso que Paulo fala para ele tomar uma tacinha, né? Ali do vinho, porque ele tinha uma enfermidade no estômago. Então ele era doente, que nem todas características para as pessoas olhar para ele e falar, não, esse aí não. Mas ele era fiel às Escrituras. Isso que importa, irmãos. Glória a Deus que nós temos um pastor fiel aqui à palavra. Deus usou ele em suas limitações. Aleluia. Expondo e alimentando-se da boa doutrina. A irmã Elise, pode ler para a gente, fazendo favor? Expondo e alimentando-se da boa doutrina. Na revistinha. Na revistinha. É o primeiro subtópico do tópico 2. Na página número 25. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. A base do ministério de Timóteo era a boa doutrina que ele já conhecia e praticava. A expressão expor carrega a ideia de apresentar de forma clara e contínua os ensinamentos corretos aos irmãos. Um bom ministro, portanto, é aquele que não apenas transmite o evangelho de qualidade, mas também se alimenta dele. A liderança é fatores essenciais para a saúde doutrinária da igreja. Timóteo é descrito como alguém que demonstra coerência entre a sua vida e a sua pregação. Ele não deveria inventar novas mensagens, mas reafirmar os fundamentos recebidos. No contexto de engano e heresia, esse compromisso com a verdade era indispensável. O ministério cristão exige mais do que entusiasmo, requer solidez bíblica, amor pela verdade e perseverança no ensino. A verdadeira autoridade do ministro está na profundidade da sua comunhão com Deus e fidelidade às Escrituras. Aleluia. Obrigado, irmão. Olha isso, irmãos. Timóteo é descrito como alguém que demonstra coerência entre sua vida e sua pregação. Ele não deveria inventar novas mensagens, mas reafirmar os fundamentos recebidos. No contexto de engano e heresias, esse compromisso com a verdade era indispensável. É o que acontece hoje, irmãos. Os ministros hoje estão com medo de falar a verdade. Porque pode perder algo, pode ser preso, porque o sistema aí, se você falar o que a Bíblia ensina, estão querendo nos prender. Se você falar que a grama é verde, você pode falar, pode ser preso por causa disso, provar um fato. É o que está acontecendo, mas Timóteo não. Ele falava a verdade, pregava o ensino verdadeiro. Você levanta a mão? Esse compromisso com a verdade era indispensável. O ministério cristão exige mais do que entusiasmo. Pessoas de entusiasmo é maravilhoso, irmãos, mas só entusiasmo não basta. Requer solidez bíblica. Solidez bíblica, era o que Timóteo tinha.
solidez, conhecimento da palavra, amor pela verdade e perseverança no ensino. Até a morte. Vai a perseverança dos santos até a morte. Amém, irmãos? Então ele expondo e alimentando-se da boa doutrina. Essa é boa. Nós não falamos das más doutrinas no primeiro tópico. Agora nós estamos falando da boa doutrina. Agora vem um lado bom. A boa doutrina. Aprender o que é bom. Aprender o que é certo, o que é correto. Aleluia. 2. O exercício físico e a piedade. O irmão pode ler para a gente, fazendo favor? É Lucas, né? Mas rejeita as fábulas profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Aqui, Paulo compara a disciplina do corpo com o exercício espiritual e exorta Timóteo a rejeitar as fábulas profanas, ou seja, mitos e tradições humanas que desviam da fé. Em lugar disso, o jovem ministro deve exercitar-se na piedade, um termo que envolve reverência, devoção e vida santa diante de Deus. Assim como o atleta treina com esforço para alcançar resultados visíveis, o crente deve empenhar-se para desenvolver uma vida piedosa. O exercício físico tem algum valor, mas seus efeitos são limitados ao corpo e ao tempo presente. A piedade, por outro lado, produz frutos eternos. Uma vida cultivada na presença de Deus transforma todas as áreas: o falar, o agir, os relacionamentos e as decisões. Isso não acontece por acaso, mas exige esforço diário, renúncia de práticas inúteis e foco no que realmente edifica. É na piedade que a liderança cristã encontra sua maior força e credibilidade. Aleluia, irmãos. Olha isso. A piedade cristã. É isso aí que o irmão leu. Passou disso, não é piedade. É uma falsa piedade. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente. Opa, é algo que eu tenho que fazer diário. Exercitar diário. Não é fácil, irmãos. É uma luta. A nossa carne quer fazer algo, mas o espírito quer outro. É uma luta diária. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser, irmãos. A vida eterna. Como o pastor André pregou aqui, né? É já aproveitar a eternidade aqui, irmãos. Aleluia. Fomos salvos. Já aproveitar, eu quando estava no mundo era uma vida tão boa, mas agora na crente, eu não posso fazer. Não é? Que isso, irmãos? Você não conheceu o verdadeiro evangelho. O evangelho é liberdade, com consciência. Aleluia. Você não é mais preso nas correntes do pecado. Aleluia. E agora nós devemos exercitar a piedade dia após dia. Amém? Terceiro, exemplo em tudo. Austin, lê pra gente, por favor. Ordena que ensina essas coisas. Ninguém despreze a velocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Mesmo sendo jovem, Timóteo foi chamado a liderar com autoridade e exemplo. Paulo incentivava a ser padrão em 5 áreas essenciais da vida cristã: palavra, procedimento, amor, fé, pureza. Essas qualidades formam um testemunho vivo que fala mais alto do que qualquer argumento. O líder fiel inspira os fiéis a imitarem a Cristo. Na época, juventude poderia ser associada à imaturidade, por isso Paulo enfatizava: ninguém despreza a mocidade. A autoridade espiritual vem da obediência da palavra e da coerência de vida. Cada jovem cristão pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus.
quando vive com sinceridade, compromisso e santidade, quando o caráter é moldado pela palavra, a idade deixa de ser obstáculo e torna-se testemunho da graça que capacita e sustenta o ministério. Aleluia, meu irmão. Deus abençoe. Olha isso, irmãos. Glória a Deus. Paulo incentiva o padrão em 5 áreas essenciais da vida cristã. Primeiro, palavra. Segundo, procedimento. Terceiro, amor. Quarto, fé. 5, pureza. Glória a Deus. É que Timóteo tinha, irmãos. Essas 5 características. 5 áreas essenciais da vida cristã. Nós devemos também ter. Porque às vezes a gente olha aqui, não, mas era Timóteo, não é para mim, não, é para todos, irmãos. Eu sempre, quando eu leio a primeira e a segunda e Tito, né, que é conhecido como as cartas pastorais, mais voltada para obreiros e tal, eu nunca vi por esse lado. Eu sempre vi que, desde a minha conversão, eu sempre vi que eu tenho que andar por esse caminho. Não é quando eu virar um diácono, um cooperador, um diácono, foi falado da semana passada, né? Um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor. Falar, agora sim, agora, como o Janes falou ali, né? Falar, agora que eu sou pastor? Não, irmãos. Não é o cargo, mas é quem te salvou, irmãos. Da onde que Jesus tirou? Não sei, não importa se eu sou um membro apenas, ou não me importa se eu sou um pastor. Então, hoje também tiraram isso e falaram, não, eu não preciso andar por esse caminho, não. Não, é todos, a igreja, irmãos. A igreja. Aleluia. Exemplo em tudo, devemos ser exemplos. Uma hora a gente vai errar, vai cair, uma hora a gente vai pisar no tomate, mas nós devemos erguer, não ficar prostrado, não. Sabe? Ver quem te salvou, da onde que Jesus nos tirou. É ser exemplo, tentar fazer as coisas corretas, o mais correto possíveis. Porque até ímpio que não conhece a Deus estão fazendo as coisas certas, irmãos. Algumas coisas certas. Imagina a igreja. E os escândalos hoje, irmãos. A igreja do Senhor, hoje nos nossos dias, irmãos, estão sendo exemplo. Olha aí, irmãos. Os escândalos de corrupção das igrejas grandes aí, irmãos. Olha aí, irmãos. Está sendo exemplo em tudo. Quanto mais dado, mais é cobrado. Expandiu o ministério, agora tem 50 mil igrejas. Quanto mais dado, mais é cobrado. Aí estoura uma bomba de corrupção, as pessoas que não conhecem Deus não querem saber. Todo crente é vagabundo. Ele vai agir dessa forma. Todo crente é isso, aquilo. Por quê? Eles não sabem quem é o verdadeiro e quem não, irmãos. Então, ser exemplo em tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos passar para o terceiro agora. Cuida de ti mesmo e da doutrina, já para a gente entrar nos finalmente. Um líder fiel deve cuidar tanto do conteúdo que ensina, como eu falei lá no começo, né? Quanto da própria vida. A combinação entre a doutrina sã e testemunho coerente é o que sustenta o ministério frutífero e duradouro. É assim, irmãos. Hoje as pessoas, ela olha muito a quantidade, né? Nossa, mas naquele ministério tem tanta pessoas, é de Deus. Nem sempre, irmãos. Diga-se de passagem que parece que quanto mais é falso, mais lota de pessoas. Tem uma frase do Paul Washer que eu gosto, que ele fala que o juízo de Deus é o falso profeta. O juízo para o falso crente é o falso mestre. As pessoas amam, segue, até a própria palavra vai dar embasamento para isso. Porque a própria palavra fala que eles vão seguir. Lá na segunda carta nós vamos estudar que nos últimos tempos também, que é esse que nós aprendemos hoje, as pessoas não iam suportar a sã doutrina, irmãos. Ia ter coceira nos ouvidos. Para de falar ia ter coceira, comicho. Ele não ia suportar, eles iam dar ouvido para enganadores, para as pessoas que falam ao seu próprio ego.
Eu fui lá na igreja e me senti bem. Ali eu gostei. E lá doeu o que eu vi. A verdade dói, mas cura, irmãos. Aleluia. É uma injeção, a verdade. Você está doente, você vai lá no médico, você está passando mal, mas você precisa tomar aquela injeção. E vai doer, mas vai te curar. Aleluia. Essa é a verdade de Cristo. Louvado seja o nome. Dói, mas cura. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, curados para curar. Aleluia. Dedicação à leitura e a ensino. Bray, lê pra gente, fazendo um favor. Deve chegar a leitura, a exortação. Paulo orienta Timóteo a se dedicar a 3 pilares fundamentais: leitura da exortação, pregação prática e ensino, instrução doutrinária. A leitura pública da palavra é uma prática central nas reuniões cristãs primitivas. Isso alimentava a fé da igreja e assegurava que os estivessem enraizados na verdade. Com isso, não apenas lê a Bíblia, mas dela e a reparte com sabedoria. Além da leitura, a exortação e o ensino apontam para a pregação que confronta. Paulo está preparando Timóteo para exercer o ministério com equilíbrio entre o espiritual e o conhecimento bíblico. O ministério saudável nasce de uma mente cheia da palavra e de um coração alinhado com a vontade de Deus. Sem essa dedicação, a igreja fica vulnerável ao erro, que é a superficialidade. O ministro fiel é um estudante constante da Escritura e um canal de edificação para o povo. Aleluia, olha isso, irmãos. Glória a Deus. Sem essa dedicação, o ministro tem que ter dedicação. Ele ser dedicado, para ele poder trazer um alimento sólido, que a gente brinca aqui, né? Uma feijoada. Porque senão você só vai dar leitinho pro povo. Só leitinho. O povo nunca cresce, irmãos. Imagina você com 30 anos tomando leitinho da mãe. Você não cresce, irmãos. Você tem que tomar feijoada, comer feijoada. Estou falando metaforicamente, irmãos. Comer feijoada para você crescer. Uma comida sólida. Senão vai fazer que nem o Hebreus fala, que o autor vai dizer que ele queria falar alimento sólido, mas ele não pode ainda porque vocês acostumaram com leitinho espiritual. Então o bom da escola dominical é isso, irmãos. Porque a gente cada vez mais, a gente vai comendo uma comida com substância. Um tutano, ô glória. Um ossobuco, aleluia, uma rabada, oh, aleluia, já deu até água na boca, é assim, ai, ai, a feijoada, é isso, irmãos. Então nós devemos anseiar cada vez mais do ministro, sabe? Sem essa dedicação, a igreja fica vulnerável ao erro e à superficialidade, sem esse ensino que nós estudamos aqui, irmãos. O ministro fiel é um estudante constante da Escritura, é um canal de edificação para o povo. Nós nunca vai deixar de estudar a palavra, irmãos, até a morte. E nós nunca vamos saber tudo. Quanto mais você conhece a palavra, mais você entende que você não conhece nada. É um paradoxo, né? Quanto mais você conhece a palavra, você entende, nossa, agora eu li toda a Bíblia pela 10ª vez. Você vai ver, nossa, na verdade eu não conheço nada. É assim, irmãos. A palavra tem que criar isso dentro de nós, essa fome, essa sede. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Timóteo era esse, dedicado à leitura. Paulo ensinando ele, né? Mostrando para ele se dedicar à leitura e ao ensino. 2, zelo com o dom recebido. Aleluia. Rafael, lê para a gente, fazendo um favor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo havia recebido um dom específico para o ministério, confirmado por profecia e reconhecido pelos presbíteros por meio da imposição de mãos. Paulo o adverte a não negligenciar esse dom. Isso revela que, mesmo chamados por Deus, os ministros podem se acomodar
perder o fervor ou deixar de usar plenamente os dons recebidos. A graça é dada, mas deve ser cultivada. A exortação é clara. Zelo e compromisso são indispensáveis. O dom ministerial precisa ser exercitado com disciplina, fé e coragem. Deus capacita, mas cabe ao servo manter aceso o fogo da vocação. Isso implica preparo contínuo, busca espiritual e disposição para servir. Um ministério negligente pode apagar o brilho da verdade e enfraquecer a igreja. Mas quando o dom é usado com responsabilidade e unção, os resultados glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Olha isso, irmãos. Outra coisa, Deus te deu um dom, mas se você... É que nem uma ferramenta, o Dilson usa muito isso, né? Uma ferramenta sem corte, você vai conseguir trabalhar com ela, ou irmão Austin? Você pega um machado, hoje é motosserra, né? Hoje a tecnologia avançou para a glória de Deus. Mas você pega um machado ou uma motosserra, se não tiver afiado, você vai conseguir cortar. E como eu trabalho com isso, irmãos, eu sei muito bem. Você pode ter a motosserra boa, a melhor marca. Você pode estar o seu melhor operador. Mas se você pegar a motosserra, o Wilson também trabalha, ele entende. E tentar cortar a madeira com a corrente não afiada, ela não corta, irmãos. Você vai estragar o motor da máquina e não corta. Você tem que afiar, pega uma lima, afia a corrente e você coloca, é instantâneo. Ela começa a cortar a madeira. Aleluia. Mesma coisa nós, irmãos. Deus te deu um dom, mas você está praticando? Você está afiando, está pegando a lima e você está afiando? Eu gosto de fazer essa analogia, que nem um funcionário. Geralmente todos os funcionários, quando começam em alguma área, ele começa como ajudante. Ele vai crescendo. Se ele não se dedicar, ele vai virar um gerente, um presidente da empresa, irmãos? Claro que não. Claro que não. Mas se ele se dedicar, ele vai ali de ajudante, de auxiliar, de técnico, até chegar a gerente, até chegar ao presidente. É assim a fase de todos nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então é o zelo com dom recebido. Oh, glória. Deus te deu um dom. A palavra ainda ensina o seguinte, irmãos. Pelo menos um dom você tem. Não, eu não tenho dom de nada. Não, a palavra ensina que pelo menos um dom você tem. Um dom você tem. Cabe você descobrir que dom é esse e agora colocar em prática. Colocar a lima para ferver, colocar o machado para... Eu tenho lá no trabalho um machado de enfeite, irmãos. Um machadinho da Steel é a coisa mais linda. Tá lá pendurada. Aí o pessoal chega lá e fala, nossa, que machadinho bonito. Eu falei, não tá usando, tá parado, sabe? Ele tá lá, mas que nem tá ferrujando. O corte vai perder, porque tinha que estar sendo usado. Ferramentas é para ser usada, irmãos. É que nem os talentos, né? Lá na Bíblia, né? Fala, o que ela fez com esse talento dela? Um enterrou o outro, entendeu? Às vezes a gente enterra, não, deixa quieto, não usa. Mas às vezes Deus abre ali oportunidades para a gente poder usar e a gente tá tão assim tá tão no raso, que a gente nem liga, não faz nem questão e não usa, né? Uhum. Então, use o dom que Deus te deu. Não enterre. Amém? Não enterre. E o dom que eu tô falando não é só aqui na igreja não, irmãos. É onde você estiver, tá? Que eu acho que hoje, nos nossos dias, nós já compreendemos muito bem isso. A gente achava que dom era para cantar, para pregar. Era só isso, irmãos. Não, também. Mas é muito mais isso aqui. Tem dom que Deus deu que a pessoa não vai usar na igreja, vai usar na escola, na faculdade, lá no trabalho. O dom de administrar, que poucos falam mesmo, é um dom que Deus dá, de administração. Aleluia. Então é assim, irmãos. Glória a Deus. Para entrar no último tema ali, irmãos, a revista que os irmãos têm é essa, certo? Glória a Deus, é essa aqui. Alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, nós já estudamos essa carta. Ô, louco, vou mandando, colocando aqui, essa aqui. Tá vendo? Nós estudamos essa carta já também. Olha a importância de ter a revistinha. Tem essa que é atual, que nós estamos estudando. E eu guardo todas, irmãos. Por isso que nem tem, se os irmãos quiserem, tem um aplicativo também. Só que também é pago. Então vale a pena ter a revistinha, entendeu?
Porque aí você consegue, quando que nem no caso que vem trazer uma aula como essa, você consegue acompanhar o que foi dito há anos atrás. Você está embasado, você tem base para você falar o que você está falando. Entendeu? Então, nesse último tema agora, eu vou pegar dessa última revistinha aqui. Então, foi uns 5, 6 anos atrás, nós já estudamos essa carta. Como eu falei, daqui uns anos para frente também, nós vamos retornar nessa carta. Nós nunca vai deixar, irmão, e vamos aprender coisas mais grandiosas que nós aprendemos hoje. Amém? Glória a Deus, e assim por diante. Então, olha que vai dizer, verso 15 e 16. Conduta consagrada. Por fim, nos versículos 15 e 16, que são os últimos versículos dessa carta, Paulo se referiu ao progresso espiritual dos crentes. Não haverá avanço pioneiro, nem progresso no ministério sem diligência e total dedicação à obra. Então as pessoas deveriam ver não apenas a dedicação de Timóteo, mas também seu constante crescimento. Olha isso, irmãos. É muito gratificante você acompanhar a pessoa na fé, irmãos. Ela começou ali, não sabia nada, sabe? E ela vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco você está sentado ouvindo ela ensinar. Ele falou, que coisa gloriosa, irmãos. Aleluia. Isso é gratificante. É o que Paulo... Eu fico imaginando Paulo com Timóteo e Tito. Ele falou, nossa, ó, aprendeu direitinho. Glória a Deus, irmãos. É isso. Aleluia. Um líder deve ainda ter compromisso de preservar, abrindo parênteses, não ter ciúmes, né? Hoje tem muitos ciúmes, às vezes, no ministério. Nossa, o meu filho na fé está sendo melhor do que eu. Eu vou fazer alguma coisa para podar. Infelizmente tem, irmãos. Isso tem, infelizmente. Não, irmãos. Paulo não tinha esse negócio. Paulo falou, não, vai, Timóteo, voa. Eu estou preso aqui, mas você está em liberdade, vai. Glória a Deus, é assim, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Compromisso de preservar a doutrina e a piedade. Havia duas áreas nas quais Timóteo precisava se dedicar. Sua vida e doutrina. Então nós devemos dedicar, irmãos, primeiro, na nossa vida. Sabe? Se eu puxar a sua capivara, tá tudo certo lá, irmãos? Capivara é o CPF. Lá no Serasa, lá no SPC. Tá tudo ok? Eu falo isso porque para consagrar no nosso ministério, eles puxam. É um dos requisitos. Tá ok ali? Tá perfeito? Beleza. E o outro é o criminal. Você tá tudo certo com a justiça? Ok. É aqui, ó. É a sua vida. É a sua dedicação, a sua vida. E segundo, a doutrina. Então, a vida e a doutrina tem que andar em conjunto. Não é eu pregar, porque falar é até bonito, né? Falar é muito bonito, mas o problema, o mais difícil, depois que eu sair daqui, ir para minha casa, ir para o meu trabalho e praticar aquilo que eu aprendi. É dessa maneira. Se o ministro do evangelho não velar por sua vida, cairá em descrédito. É uma gritante contradição defender a sã doutrina e viver de forma contrária a ela. A prática da palavra vem antes do progresso na palavra. Olha isso, irmãos, que interessante que eu achei aqui. A prática da palavra vem antes do progresso na palavra. Aleluia. É praticar. Praticar. Eu sou mecânico, por quê? Porque eu pratiquei. Não tem como ser mecânico sem nunca ter soltado um parafuso. Apesar que hoje tem muitos formados que estão sendo assim, né? O camarada é formado médico, mas não sabe atender um paciente. O camarada é formado engenheiro, mas não entende. Mas as coisas de Deus não, irmãos. Primeiro, você vai crescendo. E assim. E para crescer, crescer dói, né? Eu lembro quando eu era criança, eu vivia batendo meu pé nas coisas em casa. O dedinho minguinho, né? Não sei se era só eu. Vivia arrebentando, porque você está em fase de crescimento. Você não tem noção de espaço ainda. Mas hoje, nunca mais estourei meu dedinho minguinho. Eu vivi com o dedinho minguinho estourado, irmãos. Porque eu não tinha noção. Eu bati meu pé, e parecia que era um negócio. Bati no mesmo dia, bati no mesmo lugar, cara. Mas você vai crescendo, você não tem nessas
idades, eles não têm o pleno juízo como nós temos, irmãos. Por isso que às vezes bebê, né, vai lá e coloca o dedo na tomada. Coloca o dedo na tomada, não tem pleno juízo. Você vai colocar o dedo na tomada? Só se você quer tomar um choquinho, para dar um despertar, deixar o cabelinho que nem eu, arrepiado. Paulo disse que o cuidado da vida e da doutrina traria Timóteo traria a Timóteo salvação. Mas Paulo disse que o cuidado da vida e da doutrina traria a Timóteo salvação, para ele e para os seus ouvintes. Olha que interessante que eu achei aqui, irmãos. A palavra salvar aqui não significa a salvação da alma, mas salvar a si mesmo e a seus ouvintes das falsas doutrinas. Olha aí que profundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. E aqui nós finalizamos essa aula. Glória a Deus. Foi bom, irmãos? Foi uma aula mais tensa, mais complexa, que nós vamos sair daqui mais grato, mais conhecedor da palavra, para que nós não venhamos enganar ninguém e não ser enganado. Amém? As crianças vão apresentar? Quem que é? Cadê? As crianças, os adolescentes. Mandando a bons pastores e diáconos são presentes de Deus para a igreja. Cabe a nós valorizar, apoiar e caminhar juntos, vivendo a verdade que eles ensinam. E Yasmin, qual é o primeiro lugar onde o líder deve demonstrar equilíbrio? Maria, qual é a recompensa para quem desempenha bem o diaconato? Levi, como Paulo define a igreja em 1 Timóteo 3,15? Paulo descreve a igreja como coluna e firmeza na verdade. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Os irmãos entenderam tudo? Ou não entenderam nada? Se tiver alguma dúvida, o pastor está ali, fica à vontade. Na próxima aula, irmãos, vai ser 1 Timóteo capítulo 5. Estamos indo para o final dessa carta já, irmãos. É 6 capítulos apenas. Então vai ser o capítulo 5, o título chama Cuidando bem das diferentes gerações e dos obreiros. Então olha aí, não perca a próxima aula. Hoje deu um grupo bom, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, que nós devemos ter mais esse grupo. E nós que aprendemos essa manhã, nós vamos passar para outros, né, irmãos? Ensinar outros. Fazer discípulos, isso que Jesus deixou para nós. Vamos todos ler no 3, aplicação pessoal? 1, 2, 3. Somos chamados ao ensino da verdade, a ser exemplo para a igreja e para as próximas gerações, assim como em Timóteo. Aleluia. Seja como Timóteo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Alguém tem um pedido de oração nessa manhã? Minha casa. Washington. Tem por 3 amigos que precisam de uma intervenção na área da saúde. 3 amigos que precisam de intervenção na aula de saúde. Jardel. Seu Carlos Caldeira. Dona Maria. Amém. João. Pela sua tia Jéssica. Pela mãe também da Gisele. Não sei o nome dela. Se alguém souber. Da irmã Gisele. Pela mãe dela. Amém. O pastor ora para nós, fazendo favor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui, Senhor. Obrigado porque nós não somos merecedores, Pai.
Foi tua graça que nos alcançou, Senhor, nos salvou, nos libertou. Ô Pai, obrigado, Pai. Obrigado, porque se não fosse a tua graça, nós não estaríamos aqui, Pai. Senhor, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, abençoa essa escola bíblica dominical, abençoa cada aula, Pai. Nós oramos, Pai, por cada pedido, Senhor, nessa manhã, Pai. Pessoas enfermas, Pai, nós cremos, Pai, que tu pode colocar as tuas mãos, Pai. Ô, Senhor, alcança, Senhor, esses 3 jovens, Pai, que está precisando, Senhor, de uma intervenção divina, Pai. Nós cremos no poder, Senhor, da oração, no poder que há no Teu nome, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Ô, Senhor, trazendo a cura, trazendo a restauração. Faz isso, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, Senhor. Faz isso, Pai, pela vida, Senhor, do Seu Caldeiras, Pai. Coloca, Senhor, ô, Pai, as Tuas mãos sobre a saúde dele, Pai. Ô, Senhor, restaura, Pai, em nome de Jesus, pela família, Senhor, do Ósto, Senhor, continua abençoando, Pai, a sua vida, seus filhos, sua esposa, continua, Senhor, em nome de Jesus. Irmão Rafael? Faça assim com suas mãos para receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, para todos sempre. Vamos dar o brado de vitória no 3, 1, 2, 3. Vitória, poder e glória. Amém.